Pai, obrigado por podermos estar juntos nesse dia agradável, Pai. Obrigado pelas famílias que estão reunidas aqui, que estão representadas aqui. E pedimos, Papai do céu, que Tu venha com a manifestação sobrenatural do Teu Espírito, que Tu nos alcance, que Tu nos ministre, que Tu nos console, que Tu nos perdoe, em nome de Jesus. Amém? Amém. Romanos, no capítulo 12, o verso, vamos dizer a partir do primeiro e o segundo, bem famoso, Romanos, no capítulo 12, verso 1 e o segundo, diz o seguinte: Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos foi escrito por Paulo, pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreveu Romanos mais ou menos no ano 52, 53, alguns historiadores aí atiram até um pouquinho mais para cima, mas mais ou menos foi por aí, né? Então, depois de Cristo, ele escreveu 50 e tantos anos depois, ele escreve uma carta para os irmãos que estão em Roma, para os romanos. E talvez o livro de Romanos seja o livro mais profundo em termos de teologia, porque ele é carregado, o livro de Romanos. Ele é tão bom, ele é tão único, que alguns teólogos atribuem como o livro mais importante, né? Eu não sei se existe isso, não sei se nós podemos selecionar isso, né? Esse aqui, para cá, para lá, não. Mas alguns dizem, de tão carregado teologicamente que ele é, de tão profundo, de tão especial, os trechos bíblicos talvez que você mais conheça, ou que talvez venham mais à sua cabeça, não se surpreenda se vierem de Romanos. Porque de fato ele é muito profundo, ele é muito especial. E ele escreve essa carta a Romanos, aqueles irmãos que estão em Roma, ou seja, aqueles que se converteram e que encontraram o Senhor. E Paulo tinha ali ele era muito jovem quando ele teve o encontro com Cristo, mas digamos aqui que ele tenha uns 60 e tantos, 70 anos, e ele escreve essa carta para Roma, ou seja, ele era um homem experiente, ele era um homem já vivido, ele não era um menino, ele era um cara sábio, ele além de ser doutor na lei, ele já era maduro quando ele escreve essa carta, e ele escreve isso para Romanos, e ele lá pelas tantas, ele fala muita coisa em Romanos, mas lá pelas tantas ele larga essa. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que somente se vocês transformarem o seu entendimento, renovarem a sua mente, vocês vão conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não tem como conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, se nós não tivermos a nossa mente renovada, a nossa mente transformada, nós não enxergarmos as coisas diferentes. E o que acontecia nesse tempo aqui, é que eles acreditavam que Jesus estava para voltar muito, muito em breve. O livro de Atos fala muito nisso. E eles vendiam tudo que tinham, largavam tudo que tinham, iam pregar o evangelho, porque eles acreditavam que Jesus estava às portas muito rápido, e que ele voltaria muito rápido, por isso não tinha absolutamente nada que importasse no dia de amanhã. Ou seja, o que importa é hoje, e hoje nós temos que levar essa mensagem do evangelho, e vamos levar a mensagem, ou seja, nada nos parava, nada nos segura, nós vamos ir adiante, vamos pregar o evangelho, e assim eles viviam nesse tempo. Mas especialmente nesse momento de Romanos, os irmãos de Roma, eles estavam mais tranquilos, eles estavam, embora fossem bons, embora fossem pessoas
que amavam o Senhor, mas eles estavam mais acomodados, porque Roma era uma cidade mais estruturada, era uma cidade com mais condições, era uma cidade com melhores recursos, e ali os irmãos de Roma estavam mais acomodados, e o apóstolo Paulo escreve uma carta carregada teologicamente, dando de A a Z, né, dando um norte geral para a família da fé e dizendo assim: pessoal, não se acomodem aí, vocês têm tudo, está ótimo, a economia aí está boa, está tudo certo, mas lembrem, não se acomodem aí, não entendam que está tudo bom, está tudo certo, transformem o entendimento, renovem a mente de vocês, porque do jeito que está, e se ficar do jeito que está, vocês não vão conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a vida de cada um. E ele leva as pessoas a saírem da zona de conforto, ele ministra as pessoas para que elas saiam da zona de conforto e entendam o que está acontecendo ao redor, entendam que na realidade eles não dependiam do sistema do governo, da forma com que as coisas estavam, ainda que o imperador dizia: está tudo certo, pode pregar o evangelho, com exceção disso, daquele outro, não, cheio de condições. Mas ele dizia: fiquem por aí, se acomodem. Eles estavam mais ou menos como estavam no Egito. Calma, pessoal, fica aí, faz o teu cultinho, sacrifica aí, mas continua por aqui, não te empolga muito. E os irmãos estavam se acomodando em Roma, e o apóstolo Paulo manda essa carta fantástica, carregada de instruções, e diz: cara, não, está na hora de sair da zona de conforto, e se vocês não renovarem a mente, vocês vão achar que sabem, achar que estão na vontade de Deus, mas na realidade, vocês estão vivendo a vida de vocês, dentro de um sistema que parece confortável. E naquela época já, o apóstolo Paulo dizia: a tua confiança não pode ser no governo, a tua confiança tem que ser em Cristo, a tua esperança tem que ser em Cristo, porque o governo pode falhar, o governo pode te oferecer coisas diferentes daquilo que o reino de Deus tem, ou seja, o reino desse mundo não é o reino de Cristo, e ele tira os caras da zona de conforto, e até hoje no Brasil a gente vê a mesma coisa. Nós temos momentos ótimos economicamente, e aí a gente se acomoda um pouquinho, e nós temos momentos ruins, quando todo mundo vai para o joelho e clama misericórdia, porque Deus tem que vir, não é mais ou menos assim? Pois bem, lá eles estavam mais acomodados, a coisa estava melhor, e era hora de renovar a mente, era hora de mudar, era hora de alterar, era hora de sair da zona de conforto, e Paulo escreve isso. Como Deus ministrou no meu coração a respeito disso, e esse é o ponto que ainda de uma forma breve, mas eu gostaria de compartilhar com vocês. Jesus, ele veio para libertar os cativos, certo? Ele veio para libertar os cativos, ele veio para nos livrar dos medos, ele veio para nos livrar daquilo que nos segurava, aquilo que nos prendia ou que nos prende. E nessa época, os cristãos, aqueles cristãos que de fato entenderam o chamado, uma coisa que esses caras não tinham era medo. Porque quando dizia assim: se continuar pregando o evangelho a gente vai matar, eles diziam: cara, o apóstolo Paulo já falou, meu amigo, para mim morrer é lucro, está tudo certo. E eles morriam felizes. Uma coisa que esses caras não tinham era o medo. E se tinham, era bem pouco. Tinha um pessoal aqui que era louco por Jesus. E que nada os segurava. E aí nós estamos aqui no ano de 2017, e o que reina no nosso mundo, e o que reina na nossa sociedade, e o que define os rumos que nós damos na sociedade, é justamente o medo. Eu defino horários que eu vou sair de casa à noite, porque eu tenho medo. Eu defino, se eu posso, local que eu vou morar, porque eu tenho medo desse ou daquele. Eu defino amigos que eu vou sair, porque eu tenho medo. Um camarada ali meio metido com gente que a gente não conhece bem, medo. Os pais que têm filhos adolescentes querem que eles tenham um grupo de pessoas, um lugar seguro, porque tem medo de algo que pode acontecer. A grande arma do nosso século é o medo. O medo do que pode vir a acontecer é o suficiente.
medo reina hoje. O terrorismo deixa os países da Europa e da América do Norte em pânico, só com a possibilidade de algo acontecer. Se alguém faz uma ligação e diz, eu acho que tem um homem-bomba no centro, tudo para. O medo, não é assim que funciona? O receio. Você passa nas imigrações, nas alfândegas dos outros países, tem países que são tudo tranquilo, todo mundo é beleza, todo mundo é amigo. Você vai nos Estados Unidos, depois do 11 de setembro, depois que aconteceu em 11 de setembro de 2001, você tenta entrar nos Estados Unidos, você é cheirado por tudo que é cachorro que existe, você é testado com tudo que é resto de pólvora que pode ter, a sua mala é arrebentada, se você bota cadeado, eles abrem a mala, eles vistoriam a sua mala e botam um papel dentro. Segundo a nova lei nos Estados Unidos, nós temos o direito de abrir qualquer mala e não nos responsabilizamos por coisas que sumiram. Blá, blá, blá. Se você abre a sua mala, quando chega em casa, tem um papelzinho do governo. É assim que funciona. É um medo terrível. Eles conversam com você como se estivessem entrevistando um bandido. Especialmente se você viaja com o meu irmão. Um dia eu inventei, foi, sei lá, 2005, 2006, por aí. A gente inventou de viajar junto, e era uma viagem que nós íamos passar pelos Estados Unidos, e ele fez um voto lá com o Senhor, não me lembro, ou mesmo era falta de grana, mas ele raspou a cabeça toda. E ele parecia o filho do Bin Laden, meu amigo. O filho do Bin Laden é um cara bom, ele é um cara que prega paz, pelo menos é o que parece, né? É um dos, deve ter sei lá quantos, né? Mas um dos. E ele era muito, muito parecido com o filho do Bin Laden. Ele ficou muito parecido. E aí nós viajávamos e aquele troço, meu amigo era viajar com ele, e eles botavam a gente para um canto. E ali a gente passava aquelas vergonhas e tal, eu falei, rapaz, não viajo mais contigo, agora nós vamos viajar. Se viajar junto, não converso contigo, não te conheço. Tu vai indo, passa lá, cara, eu vou, não, porque assim, ó, daqui a pouco meu nomezinho tá aí, cara, junto aí mas assim, ó, é um pânico, eles vivem um medo sem tamanho. É terrível, a história do armamento, o povo americano se armando, porque ele tem medo. O medo, ele está regendo hoje as atitudes e as decisões no mundo. Se pode haver uma possibilidade dos Estados Unidos estar recebendo terroristas, o presidente já disse, então, fecha as fronteiras para qualquer país que vem, para qualquer pessoa que vem daqueles países, não é isso? Não, se tem terrorista vindo do México, vamos construir muro. E a gente fica naquele negócio de medo. E no Brasil, o medo rege também a nossa questão. No Brasil, rege o medo do que pode acontecer. E a gente tem a questão da segurança pública no Brasil virou um problema grave, um problema crônico. Mas, às vezes, ele acontece muito mais aqui do que, de fato, está acontecendo lá fora. Ainda que tenham atrocidades. Mas nós criamos uma atmosfera de medo. E as nossas decisões, as nossas vidas, e os nossos filhos, e a nossa família, vai vivendo ao redor desse medo. E nós vamos ficando cada vez mais bitolados, e cada vez mais fechados, e cada vez mais preocupados, até o ponto em que a nossa mente ela não é renovada segundo o reino de Deus. E nós não conhecemos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para cada um de nós. Nós privamos e impedimos, na realidade, essa próxima geração de viver os riscos que nós vivíamos. Talvez os meus pais me privaram de viver riscos que eles viviam. E os pais deles viveram outros riscos muito maiores. E os imigrantes que vieram para o sul do Brasil? Em barcos, navios, 30 dias, metade morria, jogava no mar. O resto que chegava aqui dizia, qual é a área que tu tem? Pô, os gringos mandaram para a serra, para plantar o quê no meio das pedras? Não, vamos plantar aqui o quê? Não sei, cara. E hoje é a região mais rica do Rio Grande do Sul. Os caras plantando uva com espingarda, porque era o único jeito de acertar, né? O morro.
Não tinha como subir lá, devia bota e atira, não tem como. Impressionante isso. Os alemães vieram para cá, vieram de Hamburgo e criaram a Novo Hamburgo, né? Já que Hamburgo lá está em guerra, o bicho feio, vamos aqui. E aqui eles criaram e não tinha, o risco era 100%. O risco de morrer de um tétano, o risco de morrer de coisa assim. Mas eles viviam sabendo que tinha algo mais e que precisava acontecer algo mais e não tinha esse negócio do medo segurar, porque eles não têm alternativa. Eles, ou é para frente que eu ando, ou é para frente que eu ando. E aí o meu pai me conta as aventuras dele. E eu dizia, cara, que coisa fantástica, que coisa impressionante. Mas eu não podia viver a mesma coisa porque era perigoso para mim. Para ele deu certo, mas para mim já era perigoso, está entendendo? Para mim, eu não quero que o meu filho viva a mesma coisa, porque eu estou vendo que ele vai se machucar, e eu vou correndo atrás porque eu estou vendo que ele vai se machucar. Mas na realidade eu fico pensando, tá, mas comigo eu vivi coisas diferentes. Eu me lembro que teve um dia que eu estava no dentista aqui no centro da cidade, e nós morávamos em Sapiranga, né, a 20 quilômetros, e teve um desentendimento lá, uma falha de informação, e eu fiquei sentado na sala de espera do dentista até tarde da noite. Ninguém veio me pegar, ninguém vinha, eu fiquei sentado, me largaram lá, eu fui atendido, aquela história de usar aparelho, né, apertaram tudo, os dentes rebentando de dor, e ninguém vem, não tinha celular, pedi o telefone emprestado do consultório, liguei para casa, digo, escuta, ninguém vai me pegar? Meu filho, eu achei que tu já estava vindo para casa, ninguém te pegou. Pô, os caras me esqueceram aqui, cara. Ah, pois é, não, mas não tem ninguém aí para te buscar aí. Como é que não tem ninguém para me buscar? Não, pega um ônibus. Pega um ônibus, desce aí, ali embaixo tem uma parada de ônibus. Eu tinha 12 anos. 12 anos. Meu amigo, hoje, com 12 anos, o camarada tem um smartphone e chama Uber. Com 12 anos, eu chamei a Mercedes. Desci para a rodoviária, veio vindo um Mercedão, um ônibus, sozinho, no escuro. E eu peguei aquele ônibus, e a minha mãe mandou, pega o ônibus e vem, está tudo certo. Por quê? Porque ela passou muito pior do que eu. Aquilo para ela não era tanto. Para quem veio de trem do interior do Rio Grande do Sul para tentar a vida aqui, mandar o filho andar 40 minutos via Porto Blos, né? Parando em tudo que é parada até chegar lá, não era grande coisa. Vocês perguntam se eu deixo meu filho fazer isso. Nós estamos privando a geração dos riscos. E riscos que às vezes são importantes para que nós venhamos a crescer, para que venhamos a experimentar, para que venhamos a amadurecer. Riscos fazem parte. E os irmãos, esses irmãos aqui, precisavam ter a mente renovada porque eles estavam se acomodando e não mais pagando o preço como os outros já pagaram. Como os outros já viveram. Eles estavam vivendo menos e se afastando da vontade de Deus, porque eles se conformaram com o mundo em que viviam, e não com o reino celestial, mas com o reino de Roma. Eu me lembro que teve um dia na escola, que tinha um dos nossos colegas que vivia comendo o chocolate dos outros. Todo mundo que trazia chocolate, ele comia. E como já sabia que ele ia comer o chocolate, num dia de prova, um olhou para o outro e disse, cara, vamos botar um laxante nesse chocolate. Seringuinha, não estou dando dica aqui. Não tentem fazer isso em casa sem supervisão de adulto. Mas a gente injetou, cara. Talvez o pessoal vai ver esse vídeo e agora ficar sabendo quem fez, né? Anos depois. Pô, no segundo grau, a gente injetou, cara, os bombonzinhos recheados, aqueles, como é que chama aquelas trufas redondinhas? Encheu, cara, o que deu para botar de laxante naqueles bombons, a gente encheu e botamos na cima da mesa, porque sabia que ele chegasse, ele ia pegar. E adivinha? Chega ele e pega a caixinha, cara, eu vou comer mais um, e a gente grita, não.
E ele disse, não, eu vou comer sim, vou comer, porque, enfim. E aí entra o professor, diz, olha pessoal, a prova, vou distribuindo a prova, vou colocando aqui a prova, deixou uma prova para cada um, era dia de prova, e o professor disse, o que está fazendo com esse chocolate aí? Não, isso aqui eu peguei da gurizada, vou comer depois. Não, não, dá para cá. E quem vai comer o chocolate hoje sou eu. A gente nunca mais ouviu falar do professor depois daquele. Nessa mesma escola que a gente fez isso, agora há poucos dias deu uma mega movimentação, Facebook, porque os alunos se fantasiaram de outras profissões e acabou virando em rede nacional, falando de que isso é bullying e tal. Eu até acho que alguns alunos exageraram realmente, porque sempre tem uns que exageram, né? Sempre tem uns que exageram. Rede nacional, eu digo, cara, tudo onde eu ligo o canal está lá. Eu digo, poxa, eu estudei aí. Na minha época, isso não era bullying. Na realidade, não existia bullying. Existia, mas não existia, se é que estão me entendendo. Existia, mas todo mundo sobreviveu, mas hoje ele é um problema. Nós vamos nos conformando com esse século e tudo está ficando ruim. Está tudo ficando ruim. Se o dentista machuca muito o dente do paciente, vou processar. Se o cara compra um carro e ele estragou 3 anos depois, vou processar. Está ficando ruim. Porque nós estamos nos conformando com este século e andando segundo esse reino, e nós não pertencemos a esse reino. E se nós pertencêssemos a esse reino, eu vou dizer uma coisa, nós não conheceríamos a qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aquilo que Deus tem para a tua vida e para a minha vida, vem de sair desse conformismo. Vem de arriscar mais e não entender que de fato o que está acontecendo aí é normal. Deixa eu dizer uma coisa para você, o Brasil já passou mais de 13 moedas econômicas. E a gente está preocupado. De impeachment a gente já perdia a conta de quanto já foi. Pessoal, nós não pertencemos a esse reino. Não é assim que funciona. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês compreendam qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Toda vez que nós nos conformamos com este século, nós damos um passo atrás dos riscos. E nós deixamos de aprender, de crescer, de evoluir. Tem um pastor britânico, Paul Scallon, o Rafão, consegue colocar aí no telão, faz favor, cara. Ele escreveu um negócio sobre riscos. Eu falei, puxa, eu tenho que botar isso para a gente ler juntos e para que grave, porque só se eu falar não vai ter o mesmo impacto. Vamos ler juntos aqui. O que ele fala sobre riscos da vida? Dar gargalhada é um risco de parecer tolo. Chorar é se arriscar a parecer fraco. Tentar alcançar alguém perdido é um risco de se comprometer. Expor sentimentos é um risco de ser real. Amar é arriscar não ser amado de volta. Viver é arriscar morrer. Ter esperança é arriscar ter desespero. Vai que não dá certo. Tentar é arriscar fracassar. Mas o risco precisa ser tomado. Porque o grande risco da vida é não arriscar nada. As pessoas que nada arriscam, nada fazem, nada têm, nada são. Elas talvez evitem sofrimento e tristeza, mas apenas uma pessoa que toma riscos é totalmente livre. Aí o pessoal nos pergunta, rapaz, vocês estão planejando comprar um prédio. Eu digo, não, eu não estou planejando comprar nada, meu amigo, porque não é meu. Porque se fosse meu, eu não comprava. O que eu estou falando, cara, é reino de Deus. Eu não estou me conformando com a mentalidade desse século, mas eu estou olhando para frente, eu estou rumando em prol, e eu estou indo adiante. Sabe quantas vezes eu já vi esse filme
de começar do zero, pelo menos umas 3. Quando todo mundo dizia que o caminho era outro, e Deus dizia, cara, não vos conformeis com esse século, mas renovai a mente, para que consigam compreender qual é a boa, perfeita, agradável de Deus, a vontade de Deus. Quando o povo ministrava isso, nós se abraçava, e eu me lembro que quando a gente fez pela primeira vez, nós não tinha nem maior de idade ainda. A gente começou a ver a manifestação do Senhor em cada passo de fé, em cada mover. Eu digo, meu amigo, quando nós botamos a mão na obra, no reino dele, as coisas não andam conforme este século. O que nós temos que entender é que se nós formos nos acomodando dentro da realidade que aí está, daqui a pouco todos nós estamos trancados dentro de condomínios fechados, fazendo igreja por internet. Cada um se conecta na hora do culto, louvor eletrônico, um prega de um lugar, ninguém sabe de onde, e as pessoas não são alcançadas. Por que nós liberamos os adolescentes para terem experiências em viagens missionárias? Porque eles precisam arriscar. Porque eles precisam crescer. Eu sei que nós temos que controlar um pouco os riscos, mitigar, analisar os riscos, eu sei disso. Mas o que eu sei também é que nós estamos privando tanto essa próxima geração, quanto a nossa própria vida, de ter experiências únicas com Deus, e nós vamos nos bitolando cada vez mais, e nos enfiando no buraco cada vez mais, e nós não pertencemos a este reino. Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 25, é aquele fantásticos versos, onde ele diz, vou ler alguns aqui. 25 diz, por isso não andei-vos ansiosos por coisa alguma, quanto o que haveis de comer, ou quanto o que haveis de beber, nem pelo vosso corpo, ou quanto o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestiário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, e contudo o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? O reino de Deus, ele não anda segundo o nosso entendimento, segundo o que nós compreendemos. Por isso a nossa mente precisa ser renovada. O grande desafio que o apóstolo Paulo larga para a igreja de Romanos, e ele largava para todas as igrejas, era, não vos conformeis com este século, mas renovai-vos a vossa mente, transformem a vossa mente, porque senão vocês vão andar segundo o que esse mundo, segundo a atmosfera que vocês estão inseridos, e não vão conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Andar nisso e reconhecer o que Deus tem vai envolver risco. Eu preciso te antecipar que não há como andar com o Senhor sem se envolver com risco. É o risco sim de amar e não ser amado de volta. É o risco sim de perdoar e não ser perdoado de volta. É o risco sim de você doar e não receber nada em troca. Existe esse risco. Mas sabe o que? Ele transforma e ele move justamente nisso. Nós não andamos segundo esse mundo. O governo para nós, para ser bem sincero, vai afetar muito a nossa vida. Mas nós não andamos segundo ele. A nossa provisão não vem dele. E por muitos e muitos anos, os governos tentam controlar as pessoas, dando pão e circo. Mas quando você vê cristãos que eram jogados nas arenas para ser comidos por leões, diz, cara, eu não vou me conformar com esse mundo. Isso aqui para mim não serve não, meu amigo. O que eu quero é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E nós vamos embora. E era adulto, e era velho, e era criança, e era tudo que era jogado em Roma. E está tudo certo. Sabe por quê? Porque eles não se conformaram. E hoje nós estamos pregando e temos liberdade de pregar, porque talvez alguns desses pagaram o preço. O que eu quero para a tua vida e para a minha vida, e eu encerro com isso, é que nós viemos a sair um pouco dessa situação que nós nos encontramos, de tentar pegar os planos de Deus, tentar as coisas boas dele, a mão do Senhor, tentar usar o Deus somente como um Deus que supre as minhas necessidades,
e trazer ela para dentro do reino economia nacional, situação política nacional. E aí começa a dar um conflito que nem a gente sabe para onde corre. Eu quero te convidar a você correr os riscos que ele tem para você correr. Tem um amigo que queria muito ir embora do Brasil, e ele me contando há pouco tempo, ele disse, cara, Deus falou comigo e disse, não vamos mais embora do Brasil. Ele disse, rapaz, não, por quê? Por de todo o esforço que você fez, esse cara, não, Deus falou comigo. E se Deus falou comigo, é o suficiente para saber que a boa e perfeita e agradável vontade de Deus está aqui nesse lugar, nesse momento, e aqui é a hora e não tem jeito, meu amigo. Não adianta nós mudarmos de país, não adianta nós mudarmos de trabalho, não adianta nós mudarmos de cidade. Eu vou dizer uma coisa para você, não adianta nem você mudar de igreja, se você não renovar a sua mente segundo o entendimento dele, você não vai conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e isso envolve risco. Vamos ficar em pé? Por favor.